Olá, tudo bem com vocês? Eu estou bem e eu estou de volta com mais coisas que eu tava aqui pensando comigo. E hoje vim novamente finalzinho de domingo gravar para vocês. Eu não quis deixar de novo vocês, né, sem vídeo, mas então estou usando aqui o finalzinho do domingo de Dia dos Pais para gravar. Eu cheguei agora há pouco da casa do meu irmão, né? Dos meus irmãos. Passei o dia com eles lá. Meu irmão me chamou pra almoçar com ele. E aí fiquei com eles lá. Foi um dia bem legal. E aí eu falei, bom, vou tentar gravar, né, algo pra tentar postar ainda hoje. Pra honrar o meu compromisso com os meus ouvintes aqui. Mas aí eu tô talvez com uma energia um pouquinho mais baixa, já um pouquinho cansada. Então espero que isso não transmita a energia errada pra vocês. Uma energia de Vilmoca, talvez. Não é a minha ideia. Mas, de fato, estou um pouco mais cansada. Essa semana foi bastante complicada. Mas, enfim. Vamos ao vídeo. Eu quis aproveitar o tema, né? Quis aproveitar o Dia dos Pais pra trazer este vídeo pra vocês. Sobre um pensamento, uma reflexão que eu tive hoje. E aí tive até essa conversa um pouco com o meu irmão. E aí eu falei, bom, de repente posso trazer esse contexto para as pessoas, né, para os meus ouvintes. E, enfim, também, como sempre, compartilhar os meus pensamentos com vocês, mas deixar aqui claro, em aberto, para que vocês também compartilhem o que vocês acham, os pensamentos de vocês comigo. Mas antes de mais nada também, quero deixar aqui o meu feliz Dia dos Pais para os pais que me ouvem, né, e também para os pais dos ouvintes que me ouvem, para os maridos, né, que são pais, enfim. Para vocês todos aí que hoje tiveram um dia, espero, né? Que um dia acalorado, amoroso, próximo dos seus, né? Que tenham se sentido, né, amados e recebido muito carinho e amor, né? Então, vamos lá. O que eu estava pensando, né? Que gerou este vídeo e esta conversa de agora. Hoje eu fui mandar uma mensagem pro meu irmão. Primeiro que é assim, tá? Vou contextualizar um pouco para vocês aqui, para quem de repente chegou agora neste canal, começou a me ouvir agora e está me conhecendo neste momento. Eu vou contextualizar um pouquinho para vocês. Que eu já não tenho mais meu pai, né? Meu pai faleceu em 2021 e eu não tive também uma relação tão boa com meu pai, né? Então, o Dia dos Pais para mim não é um dia que eu me sinta confortável de postar algo, falar algo sobre ele especificamente. E é isso, assim, certo ou não, vocês podem me julgar em relação a isso, mas eu não sinto que se eu fizer qualquer post sobre ele, se eu falar sobre ele, desejando Feliz Dia dos Pais ou o que for, se eu vou, que eu vou estar sendo de fato genuinamente, sabe, que aquilo vai vir de fato, sabe, com um sentimento bacana, que é o que eu acho que tem que ser, entende? E aí eu sou muito, muito, muito transparente, eu sou muito contra a expressar ou falar ou fazer qualquer coisa que não venha do meu coração, assim, que não venha de fato de um lugar extremamente genuíno pra mim, entende? Então eu não me sinto à vontade, eu não faço isso. E aí, sei lá, pra quem de repente não saiba disso, possa até estranhar. Porque mesmo que meu pai não esteja mais entre nós, eu poderia, né, fazer algum post, falar algo, né, sobre ele e tal, mas cá está o motivo do porquê eu não faço isso. E aí também, dando um contexto pra vocês, porque eu não tive uma relação tão boa com meu pai. Meu pai, ele era alcoólatra e ele sempre foi muito violento. Então eu cresci numa casa com uma relação abusiva, né? Ele era muito abusivo e violento com a minha mãe e também com os meus irmãos. E ele não era tão violento comigo fisicamente, mas eu vivi tudo aquilo, eu presenciei, eu estava ali. Então também sofri desses abusos, né? E das consequências dele, principalmente. Então, eu não estabeleci uma relação
de carinho, de afeto, de cuidado com meu pai. E principalmente ele era a pessoa que me fazia me sentir insegura, sabe? Assim, ele não era ao contrário do que talvez você possa ter vivido com seu pai. Espero que sim, né? E que você possa esperar também de um pai, de um marido, que ele te traga a sensação de segurança, né? De ser uma pessoa, principalmente para as meninas, eu imagino, né? Mas independente. Mas acho que sim, acho que para a mulher, a gente tem relações, assim, espera, né? Ter relações com os nossos pais muito de cuidado e de segurança, né? De que eles sejam realmente talvez aquela figura de herói, mas vamos ser, né? Também não ser tão duros com os pais. Eles não precisam ser perfeitamente perfeitos heróis, mas eu digo num sentido mesmo de proteção, né? Deles serem a nossa primeira referência de proteção e de conforto, assim, nesse lugar de segurança. E eu não tive isso com meu pai, pelo contrário, né? Ele era a pessoa que trazia para nossa casa o sentimento de insegurança, de conflito, de briga. E aí a relação que ele tinha com a minha mãe era muito complexa e complicada, então acabava não sendo também um exemplo de relação amorosa, de casal, de amor, de companheirismo que eu poderia ter, né? Então, enfim, eu não cresci numa estrutura saudável. E então a gente não desenvolveu também com o longo do tempo, apesar de meu pai ter vivido bastante tempo, ao contrário da minha mãe, né? Minha mãe faleceu em 2004, quando eu tinha 14 anos. Então, mesmo depois que nós perdemos minha mãe e tal, ele não conseguiu lidar bem, né, claramente com isso, e aí se afundou ainda mais na bebida e tal. Então a gente de fato não conseguiu construir uma relação. E mesmo anos depois que ele parou, enfim, ele teve alguns problemas de saúde, ele acabou precisando, né, forçadamente parar e tal, e nós cuidamos dele e tudo mais, principalmente meus irmãos, né. Ainda assim eu não consegui estabelecer uma relação com meu pai, assim, acho que com o tempo, e principalmente mais adulta, né, e acho que depois da minha mãe falecer, principalmente, em que eu, né, me vi crescendo e amadurecendo muito rápido, eu já não via mais essa possibilidade, sabe? Assim, eu não levo e não carrego nenhum tipo de mágoa ou rancor em relação a isso, porque não há espaço no meu coração para isso, sabe? Acho que é algo que poderia me fazer muito mais mal, então não carrego, isso já não carrego há muito tempo. E ele sabia disso, porque meu pai, ele se foi, imagino que sem sentir que tinha qualquer tipo de dívida comigo, sabe? Ele não precisou se despedir de mim, a gente não precisou ter nenhum tipo de conversa, nem nada do tipo. Acho que ele já sabia que essa era uma coisa que já não tinha mais espaço, já não estava mais no meu coração, e eu não tinha nada o que perdoá-lo, entende? Mas fato é de que a gente de fato não estabeleceu uma relação tão próxima quanto deveríamos ter, né? E então, eu hoje falei pro meu irmão, inclusive, né, quando a gente conversou de manhã, ele me falou, né, que, gosta muito do Dia dos Pais, que ele, enfim, sempre quis ser pai, ele é muito feliz, né, com o fato de ser pai, com a minha sobrinha. Quando ela nasceu, ele ficou, né, maravilhado, enfim, ele sempre quis. E aí ele falou, né, como o dia de hoje pra ele é especial, como ele gosta de, enfim, receber todo o carinho, né? Todo mundo mandando Feliz Dia dos Pais e tudo mais. E ele realmente fica muito emocionado, muito feliz com isso. Meu irmão é um chorãozinho, então é muito bonitinho de ver, assim, ele emocionado com isso. E aí eu falei pra ele, né? Eu falei, sim, acho que você tem mesmo que ter esse dia gostoso e tal, porque você conseguiu ressignificar este dia, né? E este papel de pai sendo pai, né? E isso pra você, pra sua família, sua filha, mas também pra nós, né? Falando de mim e da minha irmã, porque com o seu exemplo e outros exemplos de pai à minha volta, eu posso também ter um lugar de um pouco mais de carinho por esse dia, né? Que talvez eu não tivesse
né? Poderia ser um dia muito mais obscuro e tenebroso do que ele de fato é. Porque eu, como eu disse, já não tenho espaço no meu coração para qualquer tipo de mágoa e ressentimento. E também porque, como eu falei agora, eu tenho outros pais na minha vida que também são exemplos que de fato eu gostaria de encontrar, sabe? Gostaria de poder. Como é que eu vou dizer isso? Sim, que se eu encontrasse parceiros como meu irmão e como meu padrinho, principalmente, eu ficaria muito feliz de dar estes exemplos de pai para os meus filhos, sabe? E então eu fiquei pensando sobre isso, assim, né? Do quanto a gente, enquanto filhos, e aí enquanto adultos agora, né? Do quanto a gente, de repente, pode, e acredito que deve, né? Escolher fazer o melhor que a gente pode, principalmente tentando ao máximo fugir dessas referências que a gente tenha que não sejam tão boas. E aí, assim, estou falando especificamente da relação com meu pai, porque é a minha referência mais direta, né? Mas eu também fiquei pensando que, assim, infelizmente, né? É muito fácil que eu tenha conversas com pessoas e que se eu pensar aqui em alguns amigos, eu consigo pensar em alguns mesmo, que têm ou tiveram relações muito complicadas com seus pais, por dezenas de motivos diferentes, mas que sim, que de repente também não construíram relações saudáveis com os pais, que também possam ter tido conflitos como esse, ou que ainda tenham, então ainda tem dificuldade de ter relações saudáveis com os pais, ou que simplesmente não tenham seus pais, eles não foram presentes, ou não sabem quem são, ou abandonaram, enfim. Então, é muito triste, mas é um assunto que, infelizmente, eu acabo conseguindo ter com pessoas à minha volta quando a gente entra neste ponto, sabe? E acabo, infelizmente, encontrando essas familiaridades nessas outras pessoas, né? E assim, é complexo, principalmente quando eu converso com mulheres, né? Porque, como eu disse, as nossas relações com os pais deveriam ser muitas vezes de proximidade, proteção e tal, e então isso acaba nos faltando, e aí vários pontos enfim, de abandono, de rejeição, enfim, eles nos prejudicam na vida adulta, né? Principalmente nas nossas relações com outros homens e aí, consequentemente, nas nossas relações afetivas, se somos héteros, né? E aí também, enfim, para alguns amigos meus homens que também tiveram essa ausência, acaba existindo muito essa ausência de referência, né? De referência, assim, boa, masculina, né? Do cuidado, da proteção, do aconchego, né? E aí se cria também um laço muito, muito, muito estreito com a mãe, né? E acho que todos nós, mas imagino que para os homens de uma forma até um pouco diferente, porque aí a mãe faz esse papel também de pai, né? E então, por mais que eu saiba que existe muitas mães por aí, solteiras, né? Mães solos, que fazem isso, que criam seus filhos sozinhas, e infelizmente isso é muitíssimo comum ainda, né? Mas eu sempre penso que uma figura masculina nas nossas vidas, elas nos moldam, né? Então, assim, você não ter uma que te molde para algo bom, principalmente, é algo que de repente você não vai conseguir suprir, mesmo que você tenha uma relação excelente com sua mãe. E isso porque eu imagino que para os homens, principalmente, né? É uma outra vivência, entende? Tipo, eu consigo ter uma completa empatia por qualquer mãe solo.
porque eu sou mulher, então eu consigo entender e eu consigo me colocar no lugar dela em muitas situações, por mais que eu não seja mãe. Mas por ser mulher assim como ela, eu consigo entender ao menos, sabe? Eu consigo profundamente entender, eu consigo profundamente ouvi-la. E não que eu não consiga entender ou ouvir um pai solo, por exemplo. Ou, né, um filho que foi abandonado. Mas eu não tenho o mesmo lugar do homem, né? Eu não tenho a mesma vivência, então eu não consigo entender de fato o quão profundo aquilo é e aonde isso faz falta, em que lugar isso faz falta e como, né, isso molda a presença muito feminina na vida de um homem, como isso molda a sua personalidade, a sua pessoa. Eu não vou conseguir saber nunca. Então só posso imaginar, né? E assim, até brinquei aqui, né? Falei que meu irmão é chorão e tudo mais, tal, mas é uma brincadeira mesmo, assim, porque ele é bastante emotivo, tal. Só que meu irmão, ele acabou sendo mais encorajado, talvez, ou ao menos hoje em dia ele se sente, talvez, mais livre para se mostrar mais vulnerável, assim. Então, meu irmão, ele realmente se emociona e ele realmente chora. Ele me mandou eu mandei, né, fiz uma postagem de manhã, ele viu, ele adorou, e aí depois ele me mandou um áudio, me mandou um videozinho dele, assim, super emocionado e tal. E meu irmão é o tipo de cara, de homem, que não se esconde nesses momentos, entende? Ele não esconde o quão emocionado ele fica, ele não esconde o quanto ele sente, sabe? Assim, tipo, o quanto ele de fato ama, o quanto ele de fato gosta. Meu irmão, ele tem esse lado aflorado, sabe? E eu sei que isso em muitos e muitos homens é muito reprimido. Principalmente se eu for considerar a nossa situação, assim, enquanto crianças. Tipo, nosso pai, além de violento, era muito, muito, assim, aquele homem bruto, sabe? Aquele homem que tem uma cabeça muito quadrada, muito fechada. Então, com certeza, ele deve ter podado muita coisa, ou tentado, né? Podar muita coisa no meu irmão. Mas ainda assim, ele cresceu essa pessoa que se mostra vulnerável. E eu acho isso ótimo, sabe? Eu acho que ele consegue expressar muito bem, assim, os sentimentos dele. E aí ele acaba ganhando com o fato de saber expressar bem, né, os sentimentos, principalmente pra filha, né? E aí, com isso, ele consegue criar uma relação diferente com ela, né? De como nós tivemos com o nosso pai. Mas eu também pensando sobre isso, né? E aí vou dar outro exemplo ali, né? Usando o meu padrinho de exemplo. Meu padrinho também é um pai que eu tive muito presente. Ele, por ser meu padrinho, é como um segundo pai pra mim. E ele é um exemplo, assim, os filhos e os afilhados e todos que têm contato com ele, todas as crianças que tiveram contato com ele ou têm contato com ele, são completamente apaixonados, assim, por ele. Porque ele é um cara muito 10, muito, muito 10 mesmo. E apesar dele já não ser tão emocionalmente, assim, aberto, ele não é alguém que se mostra muito vulnerável. E a gente até tem uma certa dificuldadezinha, assim, de, tipo, expressar sentimento um pro outro, sabe? De falar eu te amo, de estar junto. A gente sente essa dificuldade. Eu sinto, ele sente, e é normal, porque vem da criação dele e vem da minha criação, né? Que também não recebi isso do meu pai. Então, também é difícil pra mim fazer isso. Mas, ainda assim, meu padrinho é aquela pessoa que você sabe... Você vai saber que ele te ama, porque ele vai cuidar de você, assim, em tudo que ele puder. Meu padrinho é literalmente o pai herói, assim, que você tem de formato de herói. Que é aquele homem que cuida de tudo, não só por prover, assim, a casa, né, o dinheiro, mas quando eu digo isso, é, assim, aquele pai que é presente mesmo, assim, sabe? Que te busca, que te leva pra escola, que tá ali na hora do almoço, que cozinha, que faz o almoço pra você, que acompanha, né, os meninos nas coisas deles, que buscava a minha prima na faculdade, que tá ali incentivando, que tá ali presente, que quer o melhor pros filhos. E é amoroso nesse lugar, sabe? Do cuidado. E ele é esse exemplo pra mim também de segurança e proteção, sabe? Ele de fato é aquele pai que te passa esse lugar de proteção, que você pode contar com ele para te proteger. E então,
ter essas referências, como eu falei, à minha volta, fazem com que eu acredite, né, mais, assim, de poder, de repente, encontrar alguém assim também, né, pra meus filhos. E também ressignificam o que não foi muito legal em relação à minha relação com meu pai. E me dão também a oportunidade de, hoje em dia, eu tento ser um pouco mais assim com meu padrinho, sabe? Tento expressar um pouco mais o que eu sinto, tento falar, tento estar mais perto, até toque físico, abraço, tal, que são coisas que são difíceis mesmo. E eu tenho essa dificuldade, inclusive, com mulheres também, com pessoas, porque não era comum pra mim na minha infância eu receber muitos abraços dos meus pais e ouvir muitos eu te amo. Então eu não desenvolvi isso de conseguir falar também, sabe? Eu até falo ou eu até escrevo com frequência pras pessoas, mas assim, eu digo na hora de falar mesmo, sabe? De olhar no olho pra pessoa, abraçar e falar, te amo. Cara, é bizarramente difícil. Eu sei que isso é uma trava e eu tento mudar isso com as pessoas que estão à minha volta e com quem eu me sinto muito à vontade, que eu criei relações muito sólidas. Mas eu sei que pra muita gente que de repente não chegou a ter esse papel na minha vida, provavelmente percebeu e viu o quão difícil é pra mim expressar isso. E eu, por saber disso, também tento fazer algo, né, a respeito. Mas, o que eu quero fechar aqui, né, falando sobre isso? Que eu ainda, por eu ter ainda esses referenciais, e apesar de, como eu falei, conseguir também conversar com muitas pessoas e amigos que infelizmente não tiveram também relações tão boas e esse papel tão sólido na vida, ainda assim eu fico contente e feliz no dia de hoje quando eu aí consigo ver outras expressões, né, de amor e cuidado, sejam para as mães mesmo, solos, sejam para daí os pais que de fato fazem papel de pai. Me traz ainda essa esperança de que ainda existam, né, pessoas, homens que queiram ser pais e que assumam essa responsabilidade de fato, que consigam ser presentes, que consigam ser principalmente emocionalmente presentes, não somente prover ali dinheiro, mas que também consigam ser mesmo ali suporte para os filhos, estar com eles, dar carinho, dar amor, dar segurança. E aí com isso meu Dia dos Pais acaba sendo um pouquinho mais positivo do que poderia ser se eu me apegasse a todo o resto, sabe? Mas enfim. Hoje eu não quero me estender muito nesse episódio, que só garanti-lo aqui pra vocês. E aí, eu vou falar aqui, trazendo para o nosso quadro Entre Pensamentos. Eu lembrei, e assim, pra quem já assistiu essa série, que é a This Is Us, eu lembrei de Jack Pearson, que é o paizão absoluto de todas as séries já feitas na história da TV, dos streamings, porque não há nenhum pai em nenhum outro lugar, nenhum outro filme, nenhuma outra série que seja tão bom quanto ele. E ele não só era bom pai, como bom marido, ele é aquele cara que você se apaixona e que você pede a Deus pra encontrar um dia, sabe? E assim, é unânime, tá? Não tem uma pessoa que não goste de Jack Pearson. E aí eu lembrei de um episódio específico, que é o episódio 4 da temporada 6, que é a última, que é um episódio que me fez... Desse exame me fez chorar muito, mas esse episódio eu chorei copiosamente. Por quê? É um episódio que me surpreendeu porque ele volta... Assim, ele acaba perdendo a mãe acaba falecendo. E assim, dando um contexto também, pra quem não assistiu a série, tentando não dar muito spoiler, né? Mas
vou acabar falando sobre esse episódio, então aqui é um spoiler, mas vou tentar não acabar tanto com o brilho, caso você queira assistir ainda e não tenha visto. Mas o Jack, ele teve também uma relação difícil com o pai também era alcoólatra, também abusivo, tratava a mãe super mal, e ele cresceu nesta casa, ele e o irmão, então ele tem uma relação super complicada com o pai, me identifico com isso. Beleza, e aí ele perde a mãe neste episódio, então ele vai ali pro funeral e tal, e então é quando você ouve, né, acaba vendo a história da mãe, assim, e coisas que você não sabia, tipo, eles não tinham trazido ainda isso pra temporada. A gente sabia que ele tinha essa relação com o pai, depois o Jack se casa e tudo mais, e a vida segue. Então você não volta a olhar pra mãe, entende? E aí, assim, pra mim foi uma surpresa, porque na minha mente ele tinha saído, casado, construiu a família dele, e era isso. A mãe continuava vivendo com o pai e a vida continuou e tal. Só que neste episódio, ele nos mostra que depois de algum tempo, quando ele já estava casado, se eu não me engano, mas anos depois, porque ele ficou, parece que uns 13 anos mais ou menos sem falar com a mãe, depois que ele saiu de casa. Mas eis que ele volta lá e aí ele tira a mãe da casa e coloca a mãe em outro lugar, estabelece ela em outro lugar, dá uma outra vida pra ela, tirando ela daquela relação com o pai. E eu me lembro desse episódio ter me pego muito, primeiro neste lugar, assim, de que esse era um desejo que eu gostaria de poder ter feito pela minha mãe. Se ela tivesse estado conosco mais tempo e conforme, né, eu pudesse, enfim, começar a trabalhar e ter as minhas coisas, eu gostaria muito de poder ter feito algo assim por ela também. Então me deixou muito feliz ver que ele fez isso. E aí ele reconstruiu essa relação com a mãe também, né? Com isso. E aí tem o velório dela e ele vai discursar. E o discurso dele é muito bonito, assim, muito emocionado e tal. E aí ele fala ali, ele agradece, né? Porque a esposa e os 3 filhos estão ali, né? Vendo ele. Ele agradece por ter essa família, por ter eles e tal, neste sentido de que ele pôde construir uma nova, né, um novo lar, diferente do que ele tinha. Então, de que ele fala até que, esqueci como ele diz, mas é como se ele falasse que, assim, ele viveu naquela realidade, né, com a mãe e tal, mas que eles tinham conseguido escapar de lá. E que então ele tinha também conseguido construir uma nova casa com uma nova família, numa realidade diferente da que ele viveu. E aí ele agradecia por isso e tudo mais. E aí, assim, chorei horrores, chorei muito nesse episódio. Eu nem lembro quando foi que ele saiu, que essa temporada saiu. Mas, deixa eu até ver se tem aqui, que eu tava olhando nos videozinhos pra tentar lembrar o que ele falou. Bom, o vídeo é há 3 anos atrás. Então, eu já estava me separando. Já tinha me separado. Enfim. Eu lembro que fiquei realmente, assim, chorosa copiosamente neste episódio. Caso você também tenha assistido This Is Us e tenha, né, assistido esse episódio, me conta aqui o que você sentiu, como é que este episódio bateu em você, porque eu fui procurar até um pouco aqui na internet sobre esse episódio e aí várias pessoas falando sobre isso no Reddit e tal, que foi um dos episódios que mais fez as pessoas chorarem e tudo mais. E sim, eu achei que pra mim tivesse batido muito nesse lugar por ter essa realidade, porque se assemelha muito à minha própria vida. Mas como eu também falei, né, poxa, infelizmente muitas pessoas têm essa mesma realidade, então provavelmente também bateu em muitas pessoas também por esse motivo. Mas sim, foi um episódio incrivelmente profundo. E é isso, o Jack ele acaba se tornando o meu personagem, ou um dos, né? Acho que é o meu personagem favorito, porque ele vem deste mesmo lugar de incansavelmente tentar fazer o melhor para criar uma realidade diferente para ele e para os filhos e para a esposa, né?
Não só de, circunstâncias melhores, mas, assim, em relação a ser uma pessoa melhor, né? A usar, de repente, daquele mau exemplo como um exemplo a não ser seguido mesmo e fazer o melhor possível para fazer o completo contrário, sabe? Então, ele é o meu mais dessa série. Se você ainda não assistiu essa série, assista, mas já prepare os lencinhos. E vou falar aqui do último quadro, né? Do segundo quadro, que é o Tirei do Rascunho. Esta semana, eu tirei do rascunho algo que eu vim pensando tem meses, eu acho. E é uma coisa muito boba, mas estava me incomodando. E aí, finalmente, eu fiz isso. Até foi no domingo passado que eu fiz isso. Bem doida, assim. Botei um fone de ouvido, uma música, eu tava limpando a casa, decidi que eu ia me dedicar à limpeza de todas as minhas estantes, com todos os meus livros e bugigangas e funcos e legos e tudo. E aí, gente, eu tenho bastante coisa, eu tenho bastante livro, bastante coisa. Então, foi uma limpeza que levou um tempo, levaram algumas horas, mas assim, eu limpei tudo, eu tirei pó de tudo, eu deixei tudo organizado, eu reorganizei os meus livros e aí eu deixei eles organizados por categoria. Então, os livros de romance estão juntos, os livros de suspense, tá tudo categorizado como uma belíssima livraria. E fiz isso, assim, ouvindo, né, com fone de ouvido, ouvindo podcast. Então, eu entrei num estado de concentração, em um estado de meditação tão intenso e profundo, que depois eu fiquei pensando o quanto eu tenho que fazer isso mais vezes, de verdade. Porque foi muito prazeroso. Primeiro porque, assim, muitas vezes esse estado, assim, de trabalho manual ali te faz ter um estado mais presente, porque você está prestando muita atenção naquilo que você está fazendo, né? Então, isso já ajuda muito. E é comprovadamente benéfico para a cabeça, para a mente, quando a gente está fazendo coisas, assim, que nos geram esse senso de organização. Então, conforme a gente organiza muito a casa, as nossas coisas, a gente está expressando ali, organizando, né, fisicamente as coisas, mas a nossa mente a gente está também organizando, sabe? Só que o plus de estar com fone de ouvido bem alto, um podcast, fez com que, de fato, eu entrasse num estado de meditação, assim, porque aí eu, de fato, não estava ouvindo mais nada à minha volta, nem os gatos miando. E eu tava focada naquela tarefa que eu tava fazendo ali. E também eu só parei quando eu terminei. Então eu terminei até muito tarde de limpar a casa no domingo. Mas eu tava muito feliz com isso. Porque eu tava fazendo algo que eu já tinha falado de fazer há muito tempo. Então finalmente estava riscando algo no meu rascunho, do meu to-do. Mas também porque eu percebi o quanto a minha mente estava de fato focada naquilo, naquele momento. E aí foi excelente poder sentir que ao menos por algumas horas foi como se eu silenciasse os meus pensamentos. E, gente, este podcast tem esse nome não à toa. Ele tem esse nome porque eu penso demais o tempo inteiro. O tempo inteiro a minha mente está pensando em algo. E às vezes, quanto mais obcecada eu fique num assunto, mais aquilo vai martelar na minha cabeça. E eu vou repetidas vezes ficar com aquilo me martelando. E é um inferno. É um inferno. Ele pode ser muito proveitoso em muitas circunstâncias que eu consiga usar para trabalhar, que eu consiga trazer ideias nesse podcast aqui. Excelente, mas é cansativo demais o tempo inteiro, sabe? Se fossem só momentos produtivos, pensamentos produtivos, eu estaria feliz da vida. Só que não são. Então, conseguir, por algumas horas, silenciar esses pensamentos, focar no que eu estava fazendo, além de sentir o prazer de ver tudo organizado, bonitinho, limpinho depois, foi, cara, quase tive orgasmo. Sério, foi bom demais, e eu preciso fazer isso mais vezes, de verdade. Então, tá aqui o meu risquei do rascunho, né? Tirei do rascunho dessa semana. Espero talvez ter incentivado você a ir fazer algo nesse sentido, sabe? A próxima coisa que eu quero fazer, que tá aqui na minha lista mental, e eu espero que eu traga na semana que vem como um feito, se Deus abençoar,
fazer uma limpa no meu guarda-roupa, de tirar muitas coisas que eu não uso mais e colocar para doação ou levar num brechó, enfim. Fazer aquela limpeza, aquela revirada energética das minhas roupas, porque aí depois disso, geralmente, é quando eu me permito trazer novas peças, e aí é como se eu reciclasse, mudasse a energia do meu vestuário também. Então, isso é uma coisa que está para ser feito este mês de agosto. Eu botei na minha listinha do to-do que tem que ser feito esse mês. Se eu conseguir fazer nessa semana próxima, eu falo pra vocês no próximo episódio pra gente estar juntos aqui. Tá bom? Bom, é isso. Eu vou ficar por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Espero que ele não tenha tirado nenhum tipo de gatilho. Não era a minha intenção, eu prometo. Mas, se você vive algum tipo de situação dessa, ou você, enfim, tem essa realidade, eu, além de sentir muito... quero deixar aqui aberto o meu espaço aqui, os comentários e tal, pra você trocar com a gente, no que eu puder contribuir, que você se sentir à vontade, né? Claro, compartilhe com a gente. E eu espero que você aí tenha tido um bom Dia dos Pais, tenha tido um ótimo domingo. Espero que você encerre esse finalzinho de domingo com este episódio, belíssimo. E eu vejo vocês num próximo episódio, na próxima semana. Um beijo. Tchau.